Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando os estudos da quinta rodada, análise da quinta rodada. Agora a gente vai trazer a partida Gukesh e Abassov. O Abassov está em sétimo lugar, empatado com o Vidit. E o Gukesh está em segundo. E é o seguinte, o Nepo empatou. Se o Gukesh ganhar, ele assume a liderança junto com o Nepo. Os dois com 3,5. Vamos ver o que aconteceu nessa partida. E é uma grande chance para ele, né? Teoricamente, o jogador mais fraco aí é o Abassov. E o Gukesh está de brancas. Está fazendo um ótimo campeonato o Gukesh. Bora lá então. Gukesh está de brancas, Abassov de negras. São E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, D4, por D4, jogando a Petrov, bispo D3, D5, D por E5, cavalo por C5, bispo E2, bispo E7. Ele está prevenindo uma provável entrada aqui de cavalo, né? Roque, os dois fizeram roque. Torre 1, já trouxe a torre para o centro. C6, cavalo de BD2, cavalo de BD7, H3, A5, cavalo B3, F6. Aqui talvez a melhor jogada ia ser A4, né? Ia ser cavalo de BD4, ia continuar. Mas eles jogaram E por F6, cavalo por F6, bispo E3, cavalo de C4, cavalo de BD2, para trocar os cavalos, A4. E o duro troca os cavalos, ainda fica outro cavalo. Cavalo por E, outro cavalo. Cavalo por E. A3, bispo C5. A dama D6 pode ser interessante aqui, né? Bispo D3. Aí jogou bispo por E3, torre por E3, dama F6, C3, bispo F5, dama E2, cavalo D6, bispo por F5, cavalo por F5. Aqui eu poderia também ter jogado dama por F5, né? Ele manteria equilíbrio, cavalo D4, dama G6. Mas aqui jogou aqui cavalo F5, torre E6, ameaçando a dama, dama F7, torre 1, armou o canhão da Liquine aqui. Pronto para disparar aqui. H6, você jogou por quê? Para impedir a entrada do cavalo em G5. Dama C2. Dama D7. Aqui torre E5 seria uma boa alternativa para as brancas, para as negras. Até valia a pena tentar, né? Aí jogou C4. Depois C4 avançou. C5. Se ele seguisse a variante, tivesse jogado a torre aqui e impedir isso daqui, né? Esse peão não. Dama F7.
Aqui pode jogar, podia ter jogado D3, dama C4, torre de A D8, G4, D2, torre D6, cheque, dama F7, trocar as damas, rei F7, torre D2, torre D2, cavalo D2, cavalo D4, torre E3. Aqui a melhor defesa ia ser D3, a melhor defesa, e dama C4, torre de A D8. Mas o que eles jogaram? Jogou torre E4, dama D5, torre E5, ameaçando a dama, dama voltou, dama F7, D3, avançava, torre por D5, dama por C2, mas jogou torre D5 E4, dama D5, torre E5. O cavalo está defendido, a dama é só tirar a dama. Dama D3 ia ser uma boa também, mas jogou dama F7, voltou a dama, torre de 1 E4, torre de A D8, torre F4, ameaçando avançar o peão aqui e levar a dama ali embaixo. D3, dama por A4, dama A2, e ter jogado aqui, né? Dama G6, G4, tirando o cavalinho, D2, cavalo por D2, e torre por D2. Mas eles jogaram o que? Rei H2, jogou G6. Aqui tá muito ameaçado, né? Aqui vai custar umas pecinhas a partida. Dama B4, dama F7, voltou. Torre 1. Torre DF E8. Torre DF E4. Torre por torre. Torre por torre. Torre D5. Cavalo D2. A dama D2 também seria interessante, mas jogou aqui cavalo G7. Rei G1. Tem que jogar, né? Cavalo F3. Mas aqui jogou cavalo E6. Cavalo E3. Cavalo por C5. Dama C4. Dama H4 também poderia dar certo. Cavalo F6. Cavalo E6. Ia ter jogado de G5 aqui, né? Mas jogou torre D3. Trocar as torres. B5. Dama C3. Cavalo F4. Torre E3. Inibindo. Olha esse cavalinho aqui, ele tá querendo estar apetitoso, ó. E dando duplex com varanda. Dama G5. Ia ter jogado dama D3, dama C2.
torre por E3, peão por E3, cavalo E2, cheque, rei H2, dama F6, cavalo F3, dama D6, cheque, H1, cavalo G3, cheque, rei G1, cavalo H7, cavalo D4. Aí jogou cavalo E4. Jogou, e aí foi torre por G2, rei H1, cavalo D5, cavalo D5 também evita cavalo F6, que é ser pentelho. Cavalo F6 foi do mesmo jeito, cavalo por F6, rei por G2, cavalo D5 dando duplex, dama por C6, cavalo E3, cheque, F por E3, dama F5, B3, H5. Aqui seria melhor dama D3, é superior. Mas jogou A4. Aqui poderia ter jogado E4. Dama ia dar cheque, F3, tentar trazer o reizinho. Mas jogou bispo para A4, bispo para A4. E aqui o negócio é tentar avançar esse peão. Os dois peões estão, teoricamente, dama E5. O melhor seria dama D3. Mas jogou rei F2, dama F5, cheque, rei G2. As brancas deveriam tentar rei E2, mudar um pouquinho. Dama G5, cheque, dama F2, dama F5, cheque, rei E2, G5. Poderia ter tentado isso, né? Dama C3, cheque. Também isso daqui, né? Mas jogou avanço E4, dama por H3, rei G6, cheque, rei H8, H6, cheque, rei G8, dama por G5, cheque, rei H8, H6, cheque, rei G8, dama G5, rei E8, A5, H4, H6, cheque, rei G8, rei G6, cheque, rei H8, A6, dama H2, rei E3, dama H3, cheque, rei E2, dama H2, cheque, rei D3, dama H3, cheque, rei C4, dama C8, cheque, rei D5.
Dama D8, cheque. Rei D, torre, dama D6. Dama A5, cheque. Rei E6. H3. Rei F7. Esse daqui seria mais forte. Cheque. Trocava os reis. Torre A2. Dama por E6. Trocar as damas. Rei por E6. H2. A7. Olha que coisa, esse peãozinho vai garantir uma boa. E as brancas ameaçam o mate, né? Vamos ver. Virou dama. H. Virou dama cheque. Rei G7. Dama 7, cheque. Rei H6. Dama I3, cheque. Rei H5. Rei F5, aproximou o rei. Rei F1. Dama F4, cheque. Rei B5. Dama E5. Dama D7, cheque. Rei F6. Dama H4. Dama G5, cheque. E as negras abandonaram. Pior que não tem saída, né? O único ponto, o único lugar que o rei consegue é aqui. E se vir aqui, ó, faz aqui, vai ter que trocar. E aí vai para o central que consegue vencer. E o Cash ganhou. E é o novo líder junto com o Nico. Estava solitário na liderança. Agora o Cash empatou com ele em pontos. Não sei ainda nos milésimos, centésimos, como que aqui vai ficar em primeiro, mas em pontos estão empatados. Ainda é cedo. Se não me engano, são 14 rodadas. Foi 5, tem mais 9. Tá bom? Valeu, pessoal. Não esquece de curtir o canal. E curtir a partida, se inscrever no canal caso você não